Duas das principais capitais do país anunciaram flexibilizações essa semana. Segundo determinação do governo estadual, São Paulo deve tirar todas as restrições do comércio no dia 17 de agosto. Já no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anunciou liberação de boates com 50% da capacidade já a partir de setembro. Em outubro serão os estádios. O plano de flexibilização também inclui grandes eventos como Réveillon e Carnaval. A Prefeitura do Rio deu, inclusive, uma previsão para que as pessoas deixem de usar máscaras de proteção. Isso, se tudo der certo, seria em novembro. Bom, vamos conversar sobre esse assunto com o Renato Kfouri, que é o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, boa tarde, muito obrigada por nos atender. Obrigado, prazer em revê-los. Marcela, Daniel, sempre um prazer falar com vocês aí do Live CNN. Doutor, o que me chamou muito a atenção ontem foi principalmente esse plano de flexibilização colocado aí pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A volta de eventos como boates, que tem uma aglomeração grande, eventos, shows e até a retirada de máscara. É o momento da gente falar isso aqui no Brasil? De jeito nenhum, Marcela. Eu acho temerário e imprudente. Não é? Nós estamos aí com altíssima circulação de casos do vírus no país, registrando mais de 40 mil casos todo dia, mais ou menos semelhante ao pior momento da pandemia em 2020, em julho, quando a gente registrava esses números aproximadamente, com a iminência da entrada aqui da variante Delta, que pode trazer mais transmissibilidade ainda. Então, nós, mesmo que seja planejar o futuro, que já é difícil nesses momentos de pandemia, e ainda trazer esse tipo de comunicação para a população, com aspectos de já ganhamos ou estamos a caminho da vitória, ou de euforia, eu acho que nós temos que comemorar o impacto que as vacinas trouxeram, porque mesmo com o número de casos semelhantes hoje, as taxas de casos graves são muito menores, ou seja, as taxas de hospitalização e morte reduziram, fruto da vacinação da população mais vulnerável, mas a partida não está ganha não, nós estamos ganhando algumas batalhas, mas a guerra está longe de ser vencida, e anúncios como esse, além de podendo não se corresponder, tendo enorme risco de não corresponder à verdade, eles criam na população uma sensação de que está indo tudo muito bem, que não temos mais risco, que eu acho desnecessário nesse momento. Um dos fatores, doutor Kfouri, para a gente até exemplificar por que esse não é o momento adequado, é a variante Delta e a alta transmissibilidade dela? O número de vacinados, Daniel, ele reflete a proteção das formas graves. O que as vacinas demonstraram é que, embora elas tenham um papel enorme na prevenção de hospitalização e mortes, a transmissão, a capacidade de reduzir formas leves da doença não é tão boa assim. Então, por isso que nós tivemos, nesse primeiro momento de um impacto da vacinação, só redução de hospitalização e morte sem um mesmo impacto proporcional na taxa de transmissão. E você colocou bem, a variante Delta, que já está espalhando aí pelo mundo todo, aqui no Brasil ela vai enfrentar uma concorrente, ou tem enfrentado uma concorrente melhor, mais competente do que enfrentou ali fora, então vamos acompanhar se ela realmente aqui vai disseminar muito, mas nós nem precisamos de uma variante Delta para mudar as nossas estratégias. Temos que avançar na vacinação da maior parte da população, temos que continuar usando máscara, mantendo o distanciamento, porque as taxas de transmissão estão muito altas. Os indicadores para relaxamento de transmissão não é número de vacinados, é taxa de transmissão da doença. Esse é o indicador que vai fazer com que nós tenhamos mais endurecimento ou flexibilização. Porque enquanto estivermos registrando 40, 50 mil casos todo dia, Daniel, a vacina, aqueles 5% que falharem na vacina, 5% de 50 mil casos, aqueles que raramente vão evoluir para formas graves, que são os mais jovens, mais de 40 mil casos, 5% serão um número significativamente grande. Então nós temos que baixar as taxas de transmissão e não ficar pensando em flexibilização neste momento. Tomara que em breve a gente possa discutir isso, mas agora não é o momento não. Com certeza. Claro que tem um anseio muito grande pela volta à normalidade, se de fato isso acontecer num intervalo até médio, de médio prazo, mas os cuidados devem continuar mesmo depois de avançada a vacinação. Mas o que a gente vê também é a pressa da população e a pressa talvez de alguns governantes para anunciar que, olha,
podemos voltar ao normal em determinada data. Tem um risco grande de você falar, que você bem colocou, né? Ganhamos, vamos lá, estamos prestes a ganhar. E não é bem assim, né? A gente vê países que estão com uma vacinação bastante avançada, que flexibilizaram, que até tiraram a máscara e agora vão ter que voltar atrás, né? Não tenha dúvida que eu acho que é a ansiedade da população, de todos nós, né, Marcela? A gente não vê a hora, né, de poder voltar a abraçar, poder voltar a participar de eventos com torcida, eventos esportivos, frequentar ambientes fechados, os jovens irem às baladas. Claro que todos nós queremos, mas não cabe à autoridade sanitária do país, aos governadores, promoverem esse tipo de euforia, promover esse tipo de incentivo na prática quando se promove isso, né? Não é correto, nós temos que reforçar o contrário. Não vamos falar, por enquanto, em festas, em boates, em estádios com torcida. Nós temos que ter cautela nesse momento e não euforia. Eu acho que a comunicação é parte integrante de um programa de saúde pública, qualquer que seja ele. A comunicação com a população ela deve ser realista, ela deve vivenciar o momento de hoje e a gente tem falhado, infelizmente, a contaminação política e uma comunicação inadequada tem afetado desde o começo da pandemia, nas máscaras, nas medicações, nas vacinas e agora, de novo, infelizmente, trabalhando aí contra o melhor serviço em relação à saúde pública do país. Renato, como o senhor vê essa decisão do Ministério da Saúde, junto com o CONAS e o CONASENS, de só diminuir o intervalo das doses da vacina, principalmente da Pfizer, após ter a primeira dose aplicada em toda a população adulta? Eu acho a medida mais acertada no momento, Daniel. Os dados são consistentes em mostrar que uma dose da vacina é suficientemente para proteger das formas graves da doença, inclusive pela variante Delta, que ainda não predomina aqui, mas quando a gente olha os dados, inclusive publicados ontem no Reino Unido, a eficácia da vacina para alfa, para beta e para gama com a primeira dose é idêntica, com Pfizer, com AstraZeneca. Com Coronavac a gente tem menos informações, menos publicações. Então, por enquanto, os dados continuam apontando no sentido de que nós precisamos diminuir morbidade, mortalidade, formas graves, pensar não individualmente, mas pensar populacionalmente em saúde pública. Então, o maior número de indivíduos com primeira dose, neste momento, que eu espero que vai ser curto, que em breve nós vamos aí ter vacinas para toda a população acima de 18 anos, parece ser a melhor estratégia, porque à medida que você antecipa dose de alguém, você está atrasando o início de outro. Né? Essa é a regra num cenário de pouca vacina, né? E eu acho que em breve, provavelmente até o final deste mês de agosto, a gente já vai ter vacina suficiente para completar a vacina de todos, terminar os esquemas que a gente julgar necessário. E aí vem outra discussão, viu, Daniel? Talvez um melhor intervalo entre as vacinas Pfizer e AstraZeneca, que não seja de 4 semanas, não. Os dados apontam para o intervalo talvez de 8 a 10 semanas, no mínimo 6, que o resultado da prevenção é melhor do que 3 semanas, como os estudos iniciais mostraram. Então essa é uma discussão que a gente vai fazer em breve, já está começando, na verdade, a ser feita, porque uma vez terminada a vacinação com a primeira dose, precisamos terminar os esquemas de todos e aí definir o melhor intervalo, qual que terá um melhor resultado na proteção, não só a curto prazo, mas inclusive na longevidade dessa proteção induzida por essas vacinas. Intervalos muito curtos podem não ser os ideais. Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, muito obrigada. Até uma próxima, uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, um bom fim de semana, Daniela, Daniel, sempre um prazer falar com vocês.